Domingo, almoço de família, e o seu tio lança aquele comentário sobre política para iniciar os debates familiares. E você não entende nada do que está acontecendo. O porquê uma parte da família defende uma pauta ou um lado e porquê a outra não. Só quer pegar o seu pratinho, ir pro quarto e não falar sobre isso. Bom, se você é como muitas pessoas que se sentem confusas ou alienadas do mundo da política, este episódio é pra você. Desenrola aí! Eu sou a Natália Richter. E eu sou a Pietra Dardi. O assunto deste episódio é política. Vamos explicar o que é política do zero, para que todos possam entender como ela se relaciona com nossas vidas cotidianas. E para desenrolar esse assunto, convidamos o professor Matheus Delmas, que esteve aqui com a gente no episódio sobre eleições, nosso primeiro episódio. Inclusive, fica a dica para ouvir esse episódio, caso você ainda não tenha ouvido. E o diplomado em História, o Iago Becker. O professor Matheus é doutor em História pela PUC, especialista em Relações Internacionais pela URGS, e sua linha de pesquisa é em Política e Relações Internacionais. É professor dos cursos de História e de Relações Internacionais aqui da Univates e também é coordenador do projeto de extensão Relações Internacionais na Sala de Aula. Já o Iago é mestrando no Programa de Ambiente e Desenvolvimento da Univates, o PPGAD, e é graduado em História e Licenciatura pela Univates também. Foi bolsista de iniciação científica no projeto Arqueologia, História Ambiental e Etnohistória do Rio Grande do Sul, alocado no Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Univates, sob a coordenação da professora Nelly Galarce Machado. Sejam bem-vindos! Muito obrigado. É um prazer participar de novo, Natália e Pietra e Iago, então estamos aí para falar sobre política. Legal, vou contar com vocês. Então vamos começar do zero. Como é que a gente pode definir o que é política? De uma maneira bem sucinta, a gente poderia dizer que política tem a ver com pessoas se relacionando para organizar algo, administrar algo, encaminhar a organização de algo. Então envolve sempre uma interação social com uma intenção de gestão, de administração. Não tem a ver só com a gestão pública, tem a ver com qualquer tema do cotidiano que necessite interação, organização, entendimento e todos os derivados que a gente possa imaginar de pessoas conversando para chegar num denominador comum a respeito de como fazer a gestão de um determinado assunto. A gente pode falar que tudo é política. A ideia é que o ser humano ele tá fadado a se relacionar com o outro também, pode caracterizar isso. Então, a busca também por se sentir bem e se relacionar com os outros também tá atrelado a isso. Então, a política vem ao encontro de solucionar esse problema que está colocado pela natureza. Sim, de forma mais harmoniosa, assim. Exatamente. Bem comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem: eu não gosto de política, política não tem nada a ver comigo, na última eleição nem votei, que não tem nada a ver. Então vocês podem explicar como que a política influencia, sim, no nosso cotidiano, né, como vocês já comentaram, mas em diferentes âmbitos, como quando a gente fala sobre economia, sobre educação, sobre segurança. A política, na verdade, ela vai permear esses meios justamente na ideia de que se ela vai solucionar esses problemas de relacionamento, né, que o ser humano ele vai se colocar, ela vai permear todas essas questões, como segurança, educação. Então, se o ser humano ele precisa se relacionar com o outro, ele vai utilizar da política, então, para solucionar esses problemas, por fim, ele vai precisar utilizar de meios para fazer com que atinja esse fim. E a política é o meio para ele fazer com que ele atinja esse objetivo. Então, se ele vai dizer, eu não gosto de política, enfim, por consequência, ele vai ter que utilizar da política para conseguir o que ele precisa. Então, se ele não gosta, o que a gente tem para dizer para ele é, desculpa, mas tu vai ter que utilizar da política de alguma forma. E no teu dia a dia tu já utiliza da política mesmo tu não sabendo disso. Querendo ou não, tu utiliza da política pra conseguir aquilo que tu quer no teu dia a dia, mesmo tu não sabendo disso, né? Quando tu negocia qualquer coisa no teu dia a dia, tu tá fazendo meio de artifícios políticos pra conseguir aquilo que tu quer. É mais ou menos nesse sentido. A pessoa ela pode não saber que ela tá fazendo política, mas ela tá fazendo política mesmo não sabendo. Isso é muito legal de dizer, né? Todo dia a gente tá fazendo política nos mais diferentes espaços e ambientes que não são aqueles necessariamente do Congresso, do Palácio do Planalto, envolvendo assuntos da política mais tradicional. Então a gurizada tá na sala de aula entrando num acordo sobre como negociar com a direção do colégio determinada coisa. Isso é fazer política. Dentro de casa, como negociar com o irmão mais velho, como fazer tal coisa e conversar com os pais e convencê-los de determinado aspecto, né? Isso também é fazer política. E aí quando vem a pergunta, bom, mas e assuntos que envolvem
envolvam uma comunidade, como uma política econômica, uma política ambiental, uma política da área da saúde, e o indivíduo acaba dizendo, bom, eu não me interesso por isso, eu não quero participar dessa discussão, não gosto de prestar atenção nesse assunto. Bom, haverá pessoas naquele momento debatendo aquele assunto, criando algum tipo de acordo, e simplesmente dizer que não presta atenção no assunto significa que está abrindo mão de estar mais por dentro do que está rolando, estar mais consciente do que está sendo discutido e de algum modo também podendo estar mais participando, né? Então a gente costuma dizer que o sujeito que se separa da política, né, ele fica alienado da política, não significa que a política não estará sendo feita, ela estará sendo feita por outros, e o indivíduo vai estar abrindo mão de ter consciência e participação. E de um direito dele, né? Exato. Quando cidadão. Alguém vai tomar a decisão por ti, né? Não quer, mas tudo bem, só depois também não adianta tanto reclamar das coisas do jeito que estão acontecendo. Não só como é um direito dele, mas ele vai ser cobrado também por aquilo. Esses dias um amigo me comentou, o fato de tu não saber da lei não te deixa livre dela, né? Então, Sim. tem isso também, né? Sim. Quando a gente fala em política, a gente tá falando só de interesses coletivos? Quando a gente define a política como interação social para gerar algum tipo de gestão de algo, não envolve apenas interesses coletivos, né? E existem muitos interesses privados e individuais envolvidos na tomada de decisão sobre qual é a melhor maneira de fazer a gestão. E a política também tem a ver com a habilidade de, no momento da negociação, do diálogo, o quanto o interesse privado, individual, vai impactar na decisão final ou não. Também o grau de capacidade de cada um de convencer o outro de que ele deve abrir mão de suas convicções em nome de um interesse maior, também faz parte da política. E eu diria que todos, quando entram numa conversa, quando vão expressar um ponto de vista, esse ponto de vista, esse lugar de fala, traz muito da individualidade e eu diria de uma personalidade, né, envolvendo a discussão. E a política tem a graça ou a dinâmica, a habilidade, e muitos gostam de política por isso, porque é uma arte de conseguir dialogar, convencer, mudar de opinião, ter uma estratégia para abordar um assunto de modo a não excluir o interlocutor, né? Então tem sim a dimensão individual. Porque não existe imparcialidade, né? A imparcialidade, ela não existe e jamais vai existir, porque a partir do momento que tu faz uma escolha, tu tá sendo parcial como um todo. De alguma forma, tu tá escolhendo alguma coisa, tu tá sendo parcial porque tu tá olhando a partir da tua ótica. Mesmo que tu tenha vontade de se colocar no lugar do outro, ser, né, empático com o que é que seja, tu tá colocando a tua ótica numa escolha que tu tá fazendo, ou numa experiência que tu tá tendo, e a partir disso tu tá sendo político também. É a partir disso que eu acredito que a política tem esse caráter mais de conquista também, né? Porque a partir do momento que tu faz essa escolha, tá sendo parcial também, e ela conquista por causa disso também, né? Então quem gosta de política, quem se envolve nisso, acaba também conseguindo conquistar as suas coisas, porque o professor estava falando sobre ter estratégia, sobre pensar em como convencer alguém. Se eu não tô ligada nisso, se eu não tô fazendo isso, eu também não tô conquistando aquilo que eu quero, não tô conseguindo chegar nos lugares em que eu quero, porque eu tô deixando a onda levar, tô deixando as coisas andarem, então isso acaba envolvendo. Acaba envolvendo, e aí a gente acaba usando uma expressão, uma palavra que me parece impossível de dissociar de política, que é estratégia. É muito difícil não propor, ou não pelo menos planejar uma estratégia para conseguir atingir determinada meta, determinado fim, quando o assunto é política. Se pessoas vão se reunir para conversar sobre um assunto e o objetivo da conversa é chegar numa gestão daquele assunto, então há um objetivo. Todos os participantes da reunião têm uma meta e vão colocar na mesa suas estratégias. E essas estratégias são das mais diversas. Pode ser tanto com a arte da retórica e o convencimento pela argumentação, como também pode ser uma estratégia de convencer pelo exemplo, né? E o exemplo pode ser silencioso, com ações na prática. As estratégias são as mais diversas. E sobre ideologias, como é que a gente pode explicar? O que é esquerda, o que é direita? E o que significa ser de esquerda e o que significa ser de direita hoje em dia? E por que existem esses dois lados? Tem também o centro, né? Esquerda e direita, na verdade, eles são conceitos mais fluidos. A gente não tem como deixar e colocar eles como conceitos tão estanques. Até eu tava comentando antes com o professor, tem um autor, Norberto Bobbio, tem, na verdade, um livro que é bem conceituado, e ele traz que esquerda e direita, se a gente for pensar lá na Revolução Francesa, quando esses conceitos foram colocados, lá atrás, 1789, eles eram uns, e hoje já se pensam em outros. Lá atrás, na Revolução Francesa, eles foram pensados a partir da Constituinte da França, então eles eram uns, a esquerda era uma, a direita era outra, mas eles tinham pensamentos para aquele momento. E se a gente for pensar isso para a história, e a partir de um pensamento histórico, sem tentar cometer nenhum tipo de anacronismo para hoje, né? Isso é um crime para um historiador. A gente tem que manter aquela esquerda e aquela direita
direita para aquele momento. Se a gente for trazer para hoje, a esquerda e a direita, elas são totalmente diferentes, né? E vivem momentos diferentes, e vivem cenários também diferentes. O que a gente tem que entender é o seguinte: a esquerda e a direita, elas conversam em termos e conceitos, por vezes, que se dividem. Elas compartilham termos e conceitos, mas elas defendem coisas que são diferentes, né? Geralmente, a esquerda, ela vai defender liberdades para a população, vai defender liberdades mais para uma parte da população que tem a ver mais com desigualdades sociais, mais para uma questão que a esquerda não lida mais com essa questão de tradição, que já é mais uma questão que a direita vai defender, uma questão mais de tradição, questão que já é colocada pela direita da época da Revolução Francesa também, mas que a gente tem que dissociar. Então é a liberdade, né, que eu vinha comentando dentro dos termos que eles estão sobrepostos, né? Então é dentro desses termos que eles estão colocados. E daí é por essa questão desses termos fluidos. Então, direita e esquerda, eles se relacionam por causa disso. Por isso, dessa questão de mobilidade que está colocado hoje. E eu tentando chegar numa resposta bem objetiva a respeito dessa pergunta, tentando exercitar uma capacidade de síntese gigantesca, eu tento resumir os conceitos da seguinte maneira. E aí, é claro, pensando sempre na história do Ocidente, então a história da Europa, da América, século XVIII, XIX em diante, eu diria assim, tanto a esquerda quanto a direita pensam em como deveria ser a relação entre o Estado e a sociedade civil. Então, a direita é aquela que considera que o Estado deveria representar a visão de mundo do empreendedor. Se a visão de mundo do empreendedor será representada por um Estado mínimo em que a iniciativa privada é bastante incentivada, então nós temos uma direita liberal. Se o Estado, para atender o interesse do empreendedor, também deveria garantir o bem-estar social e algum tipo de compromisso com emprego e renda, então nós temos um centro-direita. Se o Estado, para defender o direito do empreendedor, necessita cercear, censurar o movimento operário para maximizar o lucro do empreendedor e de todos os modos evitar que o movimento operário possa ser muito perigoso para o empreendedor, então nós temos uma extrema-direita que flerta com o autoritarismo. E esquerda? Na esquerda defende a ideia de um Estado que represente o ponto de vista, visão de mundo do trabalhador. Teríamos aí então uma esquerda tradicional, né, que defende o trabalhador. Se este Estado, além de defender o bem-estar social, a geração de emprego e renda para o trabalhador, também considera que é papel do Estado garantir o empreendimento, o desenvolvimento do capital, então nós temos uma centro-esquerda. Se este Estado deve estatizar as forças produtivas, não permitir que a iniciativa privada gere produção e renda, e tudo isso é uma função pública e que deve haver um monopólio público da produção e da renda, então nós temos uma esquerda que nem capitalista ela é uma extrema esquerda socialista. Então eu costumo identificar estes 6 campos políticos, 3 esquerdas, 3 direitas, e o momento histórico em que estas direitas e esquerdas vão surgindo tem a ver com a própria história do capitalismo no Ocidente desde o século XVIII até hoje em dia. Estes 6 campos políticos não surgem ao mesmo tempo, eles vão se constituindo com o processo histórico do próprio capitalismo ao longo do tempo. Eu lembro até que no episódio sobre eleições tu comentou um pouco sobre serem momentos. Existe um momento em que a direita ela é mais forte, aí daqui a pouco a esquerda vem, bate, derruba e vai pra cima de novo. Isso acontece com frequência, assim, ou são espaços de tempo maiores ao longo da história? Acontece com frequência na medida em que o eleitorado se sente mais seduzido por uma proposta de um destes campos políticos num determinado contexto ou não. Por exemplo, é muito comum acontecer de quando um campo político está no poder, né? No poder do país, por exemplo, né? Existe um campo político de direita liberal, por exemplo, na gestão. Todos aqueles aspectos negativos daquela gestão que se pautou por um ponto de vista liberal serão utilizados pelas oposições como o grande argumento para convencer o eleitor a trocar o governo, a mudar o partido que comanda, dar uma oportunidade para quem pensa diferente. Então, o desgaste de quem é governo acaba criando já os principais argumentos de quem pleiteia a mudança, de quem pleiteia chegar ao poder. Então, isso ajuda a entender, é uma das razões que nos ajuda a entender por que há esses ciclos de um período de maior participação do Estado na geração de emprego e renda. Aí seria o momento em que campos de centro-esquerda, centro-direita estão no poder, e momentos em que o conceito do Estado mínimo prepondera, e aí seria uma conjuntura em que uma direita liberal, né, está no poder. E há circunstâncias bem específicas, como vivemos no Brasil há pouco tempo, em que o eleitor se sente seduzido por propostas autoritárias, né, que acabam habilitando um campo de extrema direita. Então, a conjuntura é fundamental para entender a ascensão dos campos políticos. E
aí o Iago com certeza vai concordar que essa é uma grande contribuição que a história pode dar para o campo da política. Falar de política também é falar sobre contextos históricos. E a história ajuda muito a fornecer essas informações. Total. Na verdade, pensando até agora no que comentou nessa ideia do que aconteceu no Brasil, a possibilidade de, numa disputa entre essas duas díades, né, do que a disputa entre a direita e a esquerda, nessa briga entre as duas, o fortalecimento de uma terceira via, até do que o Bob vinha comentando, ressurge a possibilidade de, entre nenhum nem outro, surge uma possibilidade de um florescimento de uma terceira via, né, onde nenhum nem outro surge, então, ou ele fala do nem, né, então, às vezes, na impossibilidade de um ou de outro, surge, então, uma figura mais ligada ao centro, né, então, às vezes, nem sempre é um centro-direita, nem sempre é um centro-esquerda, mas, então, algo que é desconectado de ambos e que acaba fortalecendo essa ligação com os eleitores, né. Isso, e aí o centro sempre será chamado de centro quando ele considerar, ou quando as pessoas que se colocam no campo dos centros considerarem que é papel do Estado tanto atender demandas do desenvolvimento do capital, né, de quem está gerando o emprego, quanto demandas daquele que é o trabalhador. E não apenas demandas do capital e do trabalho, como também ficar sensível a valores da sociedade, a demandas da sociedade, de parcelas da sociedade que tem por muito tempo, décadas, séculos, demandas que não vêm sendo atendidas e que o Estado pode ser sensível em prestar atenção nisso. E o atendimento destes valores também acaba entrando nesse rol de uma concepção de Estado mais sensível para valores que a sociedade demonstre ter. E aí a gente costuma chamar de valores progressistas aqueles valores que nada mais são do que aspectos culturais da sociedade que estão abertos a novas demandas, a novos comportamentos, a novas necessidades. E o campo de centro e os campos de esquerda, centro-direita, inclusive, tem uma sensibilidade maior para isso. E aqueles valores que a gente costuma chamar de conservadores, né, que são os de fazer com que o Estado não modifique a sua legislação tão facilmente diante de novidades da sociedade. Então, conservar a legislação como está, conservar o Estado como está, não ser tão rapidamente transformador ou reformador do Estado, né? Conservar primeiro e deixar mais tempo para tomar uma decisão sobre uma mudança na lei em relação aos novos valores. Esse comportamento mais conservador acaba ficando muito mais nos campos políticos de direita, mas já não é condição para ser direita ser conservador, que é possível ser um campo de direita liberal e progressista, né? Que é possível ser um centro-direita progressista, e é muito provável que um conservador acabe sendo muito mais ligado ao campo da direita, que os campos da esquerda têm uma proposta de atender demandas da sociedade por si só, então existe uma proximidade mais fácil com os valores progressistas, né? Daria para dizer assim. Já um gancho para a próxima pergunta, que é no sentido das ideologias, então, como que elas se manifestam na política contemporânea? Talvez até em figuras, assim, pessoas até, né? Existem duas formas de abordar o conceito de ideologia que eu acho importante pontuar. Existe uma forma que está dentro do referencial teórico marxista ou do materialismo histórico, que considera que ideologia é um termo que a gente deve usar apenas para se referir àqueles valores, ideias ou instituições, leis que estão no poder e que se impuseram como hegemônicas na sociedade. Então, ideologias são aquelas ideias, valores, instituições que toda a sociedade, independente da classe social que o indivíduo está, acredita que são os melhores valores, são as melhores ideias. E então, se diferentes classes sociais acreditam que aquelas são as melhores ideias, mesmo que aquelas ideias tenham sido derivadas apenas de uma classe economicamente dominante, essas ideias são chamadas de ideologia. Então, nesse sentido, ideologia é a ideia da classe dominante que as demais classes sociais não se deram conta que beneficia apenas a classe dominante, mas acredita naqueles valores e, ao acreditar neles, beneficia a dominação. A ideologia poderia ser tratada desta forma. Ou, dentro da escola marxista e fora da escola marxista, também há outra interpretação de que ideologia tem a ver apenas com as ideias de grupos sociais. De cada classe social pode ter a sua ideologia. Cada classe social pode ter o seu partido político e cada partido político ter as suas ideias. Então, nesse caso, estaríamos falando de ideologias no plural, né? Cada partido, cada classe social tem as suas ideologias. Como existem, então, essas duas possibilidades de uso do conceito de ideologia, a gente está perfeitamente habilitado a dizer que cada campo político tem as suas ideologias, tem a sua ideologia, tem a sua visão de mundo, as suas ideias, a sua perspectiva de qual instituição deveria existir, qual perfil da legislação deveria haver. E aí, assim, a política também seria marcada por uma disputa de ideologias para
saber qual das ideologias será vencedora no debate, qual ideologia irá preponderar no poder. Aquela ideologia vencedora é aquela que chegará no poder. Essa interpretação de ideologias no plural, ideologias num embate para saber quem chega ao poder é uma possibilidade. Haverá pessoas ouvindo o podcast que talvez vão pensar assim, não, os caras estão falando ideologias no plural, ideologia é uma só, é a ideologia da classe dominante que serve de alienação para as demais. Essa é uma outra interpretação muito forte dentro dos estudos sobre ideologia e a gente tem que levar em consideração também como uma categoria de análise, né? E uma das peças centrais, quando falamos em política, é o governo, né? Vocês podem explicar qual é o papel do governo? Na verdade, quando faz essa pergunta, já, se fosse colocar na visão da esquerda, já seria muito importante, né? Dentro da visão da direita, até pelo que o professor comentou antes já, às vezes o governo não é nem tão importante, né? O governo, claro, uma visão geral, ele é importante na ideia de construir plano para uma nação, é importante pra gente conseguir fazer diretrizes para o nosso país. E o governo tem uma função executiva, né? Tem a função de gestão das mais diferentes áreas que impactam na comunidade, na sociedade, e muita gente, quando ouve governo, trata governo como sendo uma coisa só, é o deputado, senador, o ministro, é tudo um governo. Não, o governo é o poder executivo, então é composto pelo prefeito, o governador, os seus secretários, é o presidente, os seus ministros. A estes cabe o papel de governar, de cuidar das questões de gestão pública. E esta gestão pública tem que também saber se relacionar com as outras instituições que formam o Estado, né? E o Estado tem o poder judiciário, tem o poder legislativo, e o governo então se refere ao poder executivo tão somente. E essa maneira de se relacionar com o legislativo, a maneira de se relacionar com o judiciário também diz muito sobre o governo, né? Também é uma habilidade que o governo deve ter. Muito eleitor também fica na dúvida sobre, mas qual é a importância do legislativo? Qual é a importância do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado? Por que existe a Câmara e por que existe o Senado? Por que há esta diferença? O que o Iago dizia sobre a importância do governo, o poder legislativo também tem essa importância de ter a autoridade de propor leis, propor projetos, propor algum tipo de forma do Estado atender demandas da sociedade ou não, sendo que, rapidamente falando de diferença entre um deputado e um senador, sendo que, teoricamente, um deputado federal, ele representa muito mais a parcela do eleitorado que ele representa, que ele se elegeu, que ele se apresenta como liderança. Então, um deputado tem muito a função de pensar no seu nicho da sociedade, o que é melhor para o seu grupo e que tipo de perfil do Estado seria ideal para atender as demandas da sua parcela do eleitorado. E, portanto, um deputado não está pensando necessariamente no que é melhor para o país inteiro, para a sociedade inteira. O deputado está pensando no que é melhor para o que ele conhece, que é a comunidade que ele representa. E o senador deveria ser aquele sujeito dentro do Congresso que, uma vez chegando no Senado o projeto de lei, o projeto que teve origem na Câmara de Deputados, no Senado deveria ser debatido o que é melhor para a federação. O papel do Senado é garantir o pacto federativo, né? Naquela ideia de, aqui no Senado devemos pensar o que é melhor para o país. Chegou este projeto da Câmara, ele tem tal perfil que atende tal comunidade. É prioridade do país neste momento este projeto ou é melhor o outro projeto que tem a ver com a comunidade X ou a Y? O papel do Senado deveria ser pensar nisto, o que é melhor para o todo. Mas, na prática, o que a gente vê são os senadores também se comportando como deputados, né? Eles também trabalham pensando mais no seu estado, né? O senador como uma espécie de um embaixador do Estado dentro do Congresso. Ele deve trabalhar pelo Estado. Mas não era bem essa a função do senador, né? Na prática tem sido assim. Ou cumprindo outros papéis, talvez que não deveriam, provavelmente, que não estão certos. O senador acaba assumindo o papel de ser um parceiro do Estado que ele representa para buscar recursos para o Estado. Essa tem sido muito a função do Senado. Ele se comportar no Senado para aprovar os projetos que beneficiam o Estado, independente da origem partidária do projeto. Então se cobra muito do senador esse tipo de comportamento. Você é senador do Rio Grande do Sul? Poxa, então o senador do Rio Grande do Sul tem que trabalhar para projetos que atraiam investimento para o Estado. Seria muito difícil para um senador hoje, na prática, um senador do Rio Grande do Sul, que no Senado avaliou o que era melhor para a federação e de repente este senador gaúcho, ficticiamente, é só um exemplo, esse senador pensa assim, existe um projeto aqui que vai agradar, vai atender a demanda daqueles que sofreram com a estiagem, o produtor agrícola que sofreu com a estiagem no Rio Grande do Sul, mas há uma comunidade indígena mais carente
transparente ainda lá na bacia do Rio Amazonas. Então eu acho que desta vez o projeto principal tem que ser a bacia do Rio Amazonas. O Rio Grande do Sul iria chegar para esse senador, como assim? Você beneficiou um projeto do Amazonas e o Rio Grande do Sul? Então, na prática, o Senado trabalha para defender causas estaduais, mas constitucionalmente, originalmente, não era para o Senado ser assim. E agora a gente queria que você citasse alguns exemplos, ou todos, se vocês quiserem, de regimes políticos que existem e como eles funcionam e onde que o Brasil se enquadra. Vou começar então com o mais simples, ou mais simples não, mais utilizado. Regime democrático, Brasil, né? Onde tecnicamente todos têm voz e vez, onde então na Câmara e no Senado os deputados e senadores representam a população e a gente vota neles para eles então conseguirem fazer leis para com que a gente então regre o nosso país, com que o executivo então possa fazer então com que as leis sejam executadas, enfim, com que as ações sejam feitas para com que a democracia seja estabelecida no nosso país, né? Então é o regime democrático no Brasil. A democracia comporta mais de um regime político, então a gente pode ter um regime republicano presidencialista. O que significa isso? Significa que o chefe do poder executivo, aquele responsável pela gestão, será o presidente da república, aquele eleito pelo voto do eleitor. As regras que determinam quem pode votar, as regras que determinam qual a maneira de contagem de votos variam, né? Então a democracia também permite uma gama interessante de variações sobre as regras da eleição. Mas de qualquer modo temos esse regime, né? O republicano presidencialista, que é o mais abundante no Ocidente. O Ocidente também tem um outro regime político que para o Brasil é um pouco estranho, porque o Brasil é o republicano, presidencialista, democrático, como o Iago falou, e existem vários países no Ocidente que também são repúblicas parlamentaristas. E numa república parlamentarista há uma divisão da função de chefe de governo e de chefe de Estado. No presidencialismo, como foi dito, o presidente é o chefe de Estado e é o chefe de governo. Num regime parlamentarista, o chefe de Estado é o presidente da república, mas ele não é o chefe do governo. O chefe do governo é o primeiro-ministro. E aí o eleitor pode ficar na dúvida, qual é a função do chefe do Estado e a do chefe do governo? O chefe do Estado apenas representa o Estado simbolicamente em eventos internos ou em eventos internacionais. Ele é apenas uma figura simbólica do Estado que está presente em solenidades oficiais. Portanto, é uma função muito simbólica e pouco efetiva em termos de resultado de gestão. O chefe mais simples. O chefe de Estado não participa de processos decisórios necessariamente. Não cabe ao chefe de Estado tomar a decisão sobre uma política no sentido A ou B. Não cabe ao chefe de Estado tomar decisões. Cabe a ele apenas representar o Estado em solenidades. Então, quando um presidente da República está abanando para as pessoas num 7 de setembro, ele está sendo o chefe de Estado. Ele está abanando para as pessoas num desfile de Tiradentes, ele é o chefe de Estado. Então, é uma figura meramente simbólica, né, do Estado. E o chefe de governo é aquele que, então, é responsável por escolher os ministros, por ser o chefe do executivo, aquele que tem a tarefa de gestão. E num regime parlamentarista, cabe ao Congresso, ao parlamento. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de chamar o Congresso de parlamento, né? A gente chama de Congresso. Mas o parlamento, então deputados e senadores, têm a função de escolher um entre eles, que será o primeiro-ministro, e este deputado ou senador eleito como primeiro-ministro, cabe a ele, então, montar o ministério. Qual é a justificativa dos países que são republicanos parlamentaristas? Como é o caso da Alemanha, como é o caso da Itália, por exemplo. Por que eles são parlamentaristas? Eles consideram que o desgaste do governo, se existir, atinge o primeiro-ministro, mas não mancha a imagem do chefe de Estado. Então, o primeiro-ministro pode cair, um governo pode ficar inviável, pode ficar impopular e perder o apoio no parlamento. E aí haverá uma troca de governo. Isto pode ocorrer, mas esta troca de governo não significa a troca do chefe de Estado. O chefe de Estado serve para assegurar a estabilidade das políticas que estão em andamento, para assegurar aos outros estados, nas relações exteriores, que haverá o cumprimento, né, dos acordos. É uma espécie de figura estabilizadora diante de uma crise que o chefe do governo pode se meter. O Ocidente também tem monarquias parlamentaristas, né, que são aqueles casos em que o chefe de Estado não é um presidente, ele é alguém que representa as velhas linhagens de dinastias europeias. O exemplo mais evidente é o do Reino Unido. A gente poderia falar da
Espanha, a gente poderia falar da Suécia. E nesses casos, a função do rei ou da rainha, do monarca, é tão somente fazer a função simbólica de representar o Estado, e o primeiro-ministro é o que comanda. Existem monarquias absolutistas ainda, que é um regime político no Ocidente muito antigo. No Ocidente nós temos ainda uma monarquia absolutista em vigor, que é o Vaticano, né? Se a gente pensar bem como é que funciona o Vaticano. Um papa é escolhido entre os cardeais e ele vira o rei do Vaticano, e ele é o chefe do executivo também. É o único caso do Ocidente em que aquele que é coroado também é o chefe do governo. Então existe um poder absoluto do papa no Estado do Vaticano. A gente chama de governo também o Governo. o Vaticano. O Vaticano é um estado, é um país, e ele tem o seu governo, e o chefe de governo é o Papa. Por mais que o Papa escolha o que eles chamam de um secretário-geral, que na prática é um primeiro-ministro. Tá. Este secretário-geral é o chefe do governo na prática, e é o caso do falecido agora, o Papa Bento XVI, o Ratzinger. Ele era o secretário-geral do João Paulo II. João Paulo II foi um reinado longo, um papado longo, né, de mais de 20 anos, e surpreendeu muita gente quando o Ratzinger foi escolhido o substituto do João Paulo II, que já era um governo longo, e a escolha do Ratzinger significaria a continuidade de um governo longo. Então, o jeito do Vaticano não perpetuar governos é escolher papas cardeais já muito idosos, né? Aqueles que não se preveja que vivam muito tempo, para que os governos sejam mais curtinhos. No Oriente Médio e países de cultura islâmica também existe muito a figura da monarquia absolutista através dos Emirados. Por exemplo, a figura do Emir é um rei absolutista. Então, a Arábia Saudita é assim, os Emirados Árabes Unidos são assim, o Catar é assim, né? É uma monarquia absolutista, que não é muito mais a cultura ocidental, mas considerando que o Vaticano é uma monarquia absolutista, nós temos uma monarquia absolutista no Ocidente. A gente não costuma pensar no Vaticano desse jeito. Não. Mas é certeza, interessante. não. Então, esses seriam os regimes mais conhecidos entre todos, assim. Existentes, né? Exato. Tem também aqueles que já foram também, já passaram. Tem os que já passaram, a gente tem formatos republicanos anteriores à Revolução Francesa, que seria uma espécie de momento em que há um direito constitucional parecido com o contemporâneo, com o atual. Então nós temos repúblicas naquele período correspondente ao que nós chamamos de Idade Média, Idade Moderna, cidades que eram independentes, especialmente na Península Itálica, que tinham regimes republicanos. E aquelas repúblicas eram, na verdade, repúblicas bastante ditatoriais, porque famílias controlavam repúblicas. Então é uma forma de governo estranha a nós, mas que usava esse vocabulário república. E a própria República Romana, que é a origem do termo republicano, a República Romana tinha uma concepção de que para que se desse uma conotação de república, do latim o res publica é a coisa pública, era importante que não tivesse uma pessoa como chefe do Estado e chefe do governo. Então era importante diluir essas funções em vários cargos. Então, para os republicanos, o chefe de Estado era um papel representado por duas pessoas, os chamados cônsules. Havia 2 cônsules, não um só. Era como se tivesse 2 presidentes e não apenas um. E vários cargos de gestão eram distribuídos entre pretores, questores, edis, censores, né, de modo a evitar que surgisse um poder ao tirano, né, na mão de uma pessoa só. A República Romana nasceu com essa ideia. Mas depois de alguns séculos, a República Romana acabou se transformando num poder ditatorial até se transformar numa monarquia absolutista de novo depois. Mas eu diria isso, né, sobre os regimes antigos. Bom, então a gente já comentou sobre os regimes políticos, papel de cada poder também, mas muito se fala em voto consciente, né, em escolher quem vai nos representar no âmbito político. Mas, por vezes, ficam dúvidas de que realmente escolher entre um político ou partido realmente faz a diferença. E um discurso muito comum aqui no Brasil é que, no Brasil não tem mais o que fazer. Qualquer pessoa que elegermos vai dar no mesmo, nada vai mudar. Então, acho legal a gente explicar como a política realmente pode ser usada para resolver problemas sociais, como a desigualdade e a pobreza. E o que não é necessariamente um papel do governo. Eu acho que vai muito reiterando daquilo que a gente já comentava lá no começo, da ideia de que o voto da pessoa, e o professor, ele é um eterno otimista, né? O otimismo, ele é quase que intrínseco ao professor, mas a ideia de que o voto, ele vai mudar, querendo sim, querendo ou não, mas assim, o voto da pessoa, ele é a representatividade dela dentro do Congresso, dentro do Senado, né, na presidência, enfim, na Câmara de Vereadores, na prefeitura. Ele é um voto de representatividade daquela pessoa, dizendo assim, esse é meu voto, nessa pessoa, ela vai estar lá pra me representar. Mesmo
que aquela pessoa não seja eleita, querendo ou não, é teu voto dizendo assim, eu estou votando nessa pessoa, nesse candidato pra me representar. Então, às vezes a pessoa faz isso, aqui é um voto de protesto. Não é um momento de fazer um voto de protesto. Aquele momento é o teu momento de dizer assim, não, eu estudei, escutei as propostas dos candidatos e eu acredito que a proposta desse candidato é a melhor proposta pra me representar, porque é nisso que eu acredito. Talvez eu não entenda de política, né? Talvez eu não entenda como funciona o legislativo, eu não entenda como funciona o executivo, eu não entenda como funciona o judiciário, mas eu entendo o que eu quero pra mim. Talvez procurar essas pessoas que defendam talvez causas, procurar talvez pessoas que tenham uma fala condizente com aquilo que tu acredita, talvez seja o caminho. Ou até mesmo procurar o partido que faça isso, né? O partido, às vezes, talvez o candidato não expresse a fala que tu acredite naquilo, mas o partido, sim, tem esse caminho, né? Já tem essa trajetória. Então, depositar o teu voto nesse candidato ou no partido que tu acredita, porque quando tu vai fazer o voto, tem como fazer o voto na sigla, né? É o caminho. Ah, eu vou fazer o voto de protesto, às vezes não é o melhor caminho, né? Democraticamente falando, né? Na história da democracia no Brasil, a gente é extremamente incipiente ainda a nossa história como democracia, né? A gente ainda vai cambalear bastante e a gente tá engatinhando ainda. Nossa história como democracia ainda é muito, muito incipiente, muito nova, é muito recente. Nós ainda estamos trilhando esse caminho. Então, vai levar tempo ainda. Vai levar tempo. Mas cada pequena coisa que a gente, como brasileiro mesmo, né? Votante, possa fazer, né? Então, tem que ser feito. E isso que o Iago fala em escolher o partido como sendo algo importante, eu concordo. Eu considero que é um ótimo critério do eleitor. Muitas vezes perguntam o que é melhor? É votar na pessoa ou no partido? Eu respondo sem vacilo. Sempre no partido. Sempre votar no partido é o melhor critério. Por quê? Porque um partido político, teoricamente, deveria ter uma clareza sobre qual a relação entre Estado e sociedade civil que ele defende, se é com compromisso com bem-estar social ou não, qual o projeto de desenvolvimento econômico que esse partido defende. É um projeto mais liberal? É um projeto com mais participação do Estado? Isso deveria ser muito claro por parte dos partidos. Que tipo de inserção internacional este partido defende? Né? Que tipo de relações exteriores este partido defende? Estas ideias são importantes para que o eleitor escolha entre um partido e outro, e também são importantes para que o eleitor se identifique com um campo político e outro. Por mais que existam pessoas que o eleitor conheça e é candidato, são pessoas que estão ali se candidatando na eleição, o eleitor conhece, apertou a mão, então tem aquela sensação de que neste eu conheço, neste eu confio. Ninguém governa sozinho, né? Todos irão governar com um partido ou com um conjunto de partidos. Saber o que estes partidos pensam, o que eles propõem, que projeto de nação eles têm, né? Que plataforma política eles defendem, é fundamental para saber quais serão as linhas gerais daquele governo, daquele congresso que vai ser eleito com aqueles partidos. E essa minha resposta de que o partido é mais importante do que o indivíduo, hoje em dia está bastante frágil, né, responder isso, porque a imagem dos partidos é bastante desgastada. Mas e por que é desgastado? Porque como o eleitor não valoriza a sigla e vota mais na pessoa, os partidos acabam se enfraquecendo, porque para ganhar uma eleição, às vezes é melhor ter na sua sigla aquele nome que atrai votos, independente do que aquele nome defenda, deixando de lado a plataforma partidária, e o projeto acaba sendo muito mais chegar ao poder, eleger uma bancada, atraindo nomes que ganham votos, e aquela sigla pela qual vários foram eleitos, depois estes eleitos trocam de partido conforme a conveniência, e aquela sigla acaba se transformando numa sigla de aluguel. E nós tivemos um presidente da República eleito em 89 por uma sigla nanica, que é o PRN. Certamente em 89 o eleitor votou pensando no candidato e não tanto nas siglas. Tal fenômeno não se repetiu por muito tempo, e eu cheguei a imaginar, pronto, o eleitor amadureceu, né? Depois daquela eleição de 89, todos os presidentes eleitos vieram de siglas partidárias com uma proposta política mais ou menos clara. Nenhuma sigla aventureira de aluguel conseguiu eleger um presidente. Mas, eis que vem o ano de 2018 como uma grande surpresa de retrocesso em termos de critério político do eleitor, onde de novo uma sigla desconhecida acabou fazendo um presidente. E na verdade foi o contrário, né? Um candidato a presidente é que fez daquela sigla uma sigla no poder. E trocou de partido. O presidente trocou de partido e aquela sigla desapareceu. E aí o presidente se candidatou por um outro partido, e hoje este outro partido só existe porque ainda vive a onda da votação que aquele indivíduo conseguiu. Então, isto fragiliza os partidos. Se o eleitor pudesse prestar atenção nos partidos, ler o que os partidos divulgam, prestar atenção na plataforma política, a democracia se fortaleceria. E nesse sentido, assim, da frustração
frustração das pessoas de que, mas por que eu vou votar em tal pessoa? Do que vai me ajudar? Por exemplo, sei lá, ter um país mais sustentável. Mas isso tá estritamente ligado, né? Os nossos objetivos, o que a gente quer, eu acho que o Iago tocou muito bem nisso, de quem que a gente vota e também até que ponto que não é em quem a gente vota, mas também as nossas organizações políticas enquanto cidadãos, que foi o que vocês falaram lá no começo, né? Tudo isso acaba estando ligado para que a gente alcance os objetivos que a gente acredita que é bom pro nosso país, pra nossa cidade, pro nosso município, estado. A gente tem que ter muito bem desenhado o que a gente gostaria de ter como estado e não como governo, na ideia de que a população tem que se organizar como um todo, como população, e não simplesmente através do que ela gostaria de ter como governo durante 4 anos. Então, é claro que isso é muito difícil de se fazer, porque se organizar como nação é complicado. Até porque, até pouco tempo atrás, não tínhamos uma nação bem desenhada. A ideia de nação é muito difícil de se conceber. Então, a gente vem de um sistema escravista muito forte no Brasil. A gente vem de uma ideia de construção de nação, onde se foi pensado uma ideia de branqueamento no Brasil, né? Então, tudo isso desestrutura muito uma ideia de sociedade, desestrutura tudo isso muito uma ideia de construção de povo e desestrutura muito uma ideia de construção também de pensamento do que a gente quer como população e como nação. É claro que se a gente for pensar a longo prazo, e daí eu acho que a gente pode falar também da ideia de políticas públicas, né? Tudo isso tem que permear a longo prazo o que a gente gostaria do que fosse feito pro nosso estado, pro nosso país, né? E não apenas o que fosse tratado durante pequenos prazos e que fosse repensado a cada 4 anos, né? E a ideia é justamente essa. Então, quando fosse eleito o candidato, o indivíduo, né? E por isso que a ideia de partido se torna importante também, porque a concepção de ideias, eu acho que ela é muito mais forte através do grupo, né? E não apenas do indivíduo. Então, grupos, quando pensam juntos, eu acredito que isso fortalece essa ideia a longo prazo, de pensar planos muito mais bem estruturados. E, claro, quando a gente pensa em um estado mais sustentável, quando a gente pensa em corrigir erros do passado, quando a gente pensa no que a gente gostaria de um país pro futuro, eu acho que essas ideias de pensar na sociedade como um todo e pensar em grupos, eu acho que ela se torna muito mais viável, né? Não, eu assino embaixo, né? Se o eleitor tivesse esse nível de consciência, pensando no que é melhor para o Estado a longo prazo, isso eliminaria um monte de candidatos aventureiros com propostas estapafúrdias em várias eleições. Se o eleitor ainda tivesse o cuidado em cada eleição presidencial, por exemplo, de baixar o PDF da proposta política dos candidatos, iria ver que alguns candidatos não têm proposta nenhuma e o texto que está escrito é um absurdo, e mesmo assim tem muito eleitor que vota, né, em candidato que tem a ideia de colocar no TSE como um documento oficial da candidatura uma plataforma política que não tem pé nem cabeça, não faz o menor sentido. É fruto de uma percepção de que o eleitor, e infelizmente esse é o perfil do eleitor, o eleitor vota conjunturalmente e ele se deixa seduzir por temas do momento e se deixa seduzir por retóricas muito vazias. Como o eleitor é assim, tudo é possível numa campanha eleitoral. Se a gente for analisar justamente o que foi feito agora na última campanha, muitos candidatos não têm essa plataforma de campanha. Por quê? Porque não precisa. Uma, porque os eleitores não vão atrás. Uma, porque não tem tempo, porque não se interessam. Mas é justamente por causa que a conjuntura onde é que eles estão inseridos não propicia com que eles tenham a possibilidade de ir atrás disso, né? A maioria da população não tem meia hora no seu dia ou 1 hora no seu dia para correr atrás de um plano de campanha para poder analisar isso com afinco, e hoje eu vou tirar meia hora do meu dia para analisar o plano de governo. Não tem como. A conjuntura atual não propicia isso. Então é muito complicado. E os próprios candidatos, ao invés de então esmiuçar isso em vídeos ou enfim, né, tornar possível com que a população consiga analisar isso de uma forma mais acessível, para eles também não é palpável isso porque não precisa. Então acaba ficando nesse limbo e a disputa fica no território, né, de ninguém. É nesse sentido que a gente tá indo e tá se encaminhando. Cada um com as suas estratégias. Exatamente. Bom, e a gente já comentou aqui um pouquinho também sobre políticas públicas, né? Parece até um pouco redundante, né? Mas não é. Então, o que é? Como é que a gente explica isso? Quando o Estado, e eu falo o Estado porque eu me refiro tanto ao judiciário quanto ao legislativo e ao executivo, quando o Estado desenvolve uma política de atendimento de demanda da sociedade, ou o Estado desenvolve uma ação que tenha como objetivo fazer com que uma parcela da sociedade possa ter um bem-estar melhor garantido, a gente tem exemplos de políticas públicas. As políticas públicas mais famosas acabam sendo aquelas que o
o Poder Executivo elabora. Então nós temos políticas públicas, por exemplo, de garantia de emprego e renda. É uma política pública, por exemplo, garantir algum tipo de seguro social, né, para quem acaba perdendo emprego ainda no seu período de trabalho ativo. É política pública um plano de previdência social, garantir que o sujeito, depois do período de trabalho, possa ter uma renda mesmo na aposentadoria. É política pública todas aquelas ligadas, por exemplo, ao atendimento do menor abandonado, políticas ligadas à inclusão de mais estudantes na escola, garantia de mais acesso ao ensino superior, políticas públicas que envolvam, por exemplo, campanhas de conscientização para combater o machismo, para combater o racismo, para combater a homofobia. Então, ações dos poderes públicos que têm como grande objetivo garantir o atendimento de demandas da sociedade, a gente poderia classificar como sendo políticas públicas. E quando nós falávamos antes sobre os campos políticos e as diferenças entre direita e esquerda, existe um campo político, pelo menos que é o campo político da direita liberal, que quando defende um Estado mínimo, pouco interventor na economia, não quer dizer que a direita liberal seja contra as políticas públicas, porque também pode parecer isso, a política pública, então, se é o Estado garantindo o atendimento de demandas, então quem é favorável a um Estado mínimo é contra as políticas públicas. Não é isso, né? A gente também não pode fazer esse raciocínio automático. Apenas uma direita liberal vai dizer que não cabe ao Estado criar políticas públicas para promover o desenvolvimento econômico, mas o Estado pode fazer políticas públicas para atender outras demandas. Isso pode, né? Então esse é um exemplo, né? Genericamente falando de políticas públicas que o Estado pode desenvolver. E um programa de moradia como Minha Casa Minha Vida é uma política pública, pode ser considerado? Sim. Minha Casa Minha Vida, do FIES, ProUni, a própria política de cotas, né, para ingresso nas universidades, a própria questão da legislação da Lei Maria da Penha, né, e as ramificações que isso propicia também são derivativas da questão das políticas públicas. Então, quando se conquista isso, né, às vezes geram discussões, mas enfim, é um ganho enorme para a sociedade. E isso é muito importante de se entender, porque às vezes se faz campanha em função de determinado governo, né, que está no poder em dado momento, mas é um ganho para a sociedade, é um ganho para o país como um todo, né? Então, isso vai permear governos e ao longo prazo isso é muito interessante. Claro que estudos ainda são feitos, né? Ainda vão ser feitos, mas a longo prazo a gente vai ter ganhos ainda com isso. Claro que políticas públicas ainda vão ter que ser feitas, né? Em diversas áreas no Brasil, mas a gente espera que ainda surjam novas coisas, novas possibilidades. E os municípios também podem ter políticas públicas, isso não é necessariamente algo a nível país, né? Cada município pode criar suas próprias, os governos. Tem também conferências, né, que a sociedade também civil participa, para sugerir, né, políticas públicas também. Exato, em nível municipal, tudo aquilo que compete à Câmara de Vereadores e ao Poder Executivo Municipal é o espaço que o município tem para desenvolver as suas políticas públicas. Essas políticas públicas têm muito a ver com a preservação ambiental, com a preservação do espaço e do ambiente, tem muito a ver com a conscientização sobre regras de trânsito, que a gente está muito acostumado a ver, tem muito a ver com a conscientização sobre a acolhida do lixo, o tratamento adequado do lixo, o tratamento do lixo orgânico, que também são temas muito presentes nos municípios, são estes temas todos derivados de políticas públicas. Então, eu diria, a política pública é fundamental que exista e é uma das estratégias mais importantes que os poderes executivos têm para entrar em contato direto com a sociedade civil, atender demandas, criar políticas de conscientização, e muitos dos argumentos contrários a políticas públicas acabam transformando o tema em algo muito simplificado e muito superficial, que é aquele argumento de que sou contrário à carga tributária alta, acho que os tributos têm que ser menores, o poder público tem que ter menos orçamento e não tem que ficar gastando com nada, e política pública é gasto. Vem esse discurso contrário. E os defensores vão dizer que não é um gasto, né? É um investimento. Você está investindo numa conscientização, numa cidade com melhor qualidade de vida e você está investindo no bem-estar social. E aí, então, de novo, é um debate, são pontos de vista diferentes e a gente volta para a primeira questão do podcast, é onde a política acontece, é a hora de convencimento, de estratégia, isso. Política pública só é considerada aquilo que passa um governo, por exemplo, ou não. Por exemplo, o atual governo define uma política pública e no momento que entra o outro, se ele tira ela já não é mais considerada uma política pública, ela tem que durar mais de um governo para ser considerado. Como é que isso funciona? Não, na verdade, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida foi lançado durante o governo Lula, perdurou durante o governo
governo da Dilma, enfim, durante o Michel Temer, se eu não me engano, também ficou. Durante o governo do Bolsonaro, ele mudou de nome, né? Tá. Então teve uma remodelagem nele, né? E agora, durante o governo do Lula, ele volta aos moldes do Minha Casa Minha Vida. Então, tecnicamente, ele perdurou. Só que ele teve uma remodelagem ao longo do caminho. Então, assim, é uma política pública, ele segue, né? Mas, claro, pode acontecer de no meio do caminho parar, enfim, mas a ideia de uma política pública é dela nunca parar, por ser uma política pública. Mas o estabelecimento de uma política pública é sempre o bem da sociedade. Pode acontecer dela ser estancada no meio do caminho, né? Mas a ideia é sempre de uma política pública visando o bem da sociedade, né? Mas o estabelecimento dela é sempre visando o longo prazo e o bem da sociedade. Bom, e depois de tudo que a gente falou aqui, principalmente acho que agora essa parte, então, das políticas públicas entra um pouco mais nisso, fica claro a importância de entender o que é política, né? De ser participativo e de escolher bem quem também nos representa, mas como que as pessoas podem se envolver na política? Eu, por exemplo, Natália, cidadã, posso me envolver na política e fazer a diferença sem ser política, né? Sem estar concorrendo a vereadora, por exemplo. Sim, sem ser partidária, enfim, sem ser candidata. Também. A gente teve a visita da Rita esses dias aqui na Univates, né? E a Rita Von Hunt comentou, disse assim, gente, participem de sindicatos, se quiserem, participem de partidos, né? Enfim, mas a gente pode ser político da mesma forma que a gente vem comentando antes, participando de movimentos de ONGs, participando de movimentos ambientais, próprios movimentos artísticos que às vezes têm cunhos, às vezes de ocupar ambientes públicos, né, que revitalizam o espaço na cidade. Tudo isso, da mesma forma que a gente comentou lá no começo do podcast, toda ação é política. Então, nesse sentido, eu acho que ser um ser político, né, de estar fazendo ações e participando de grupos, enfim, que vão sempre estar visando esse bem-estar do todo, né. Então, é nesse sentido. Isso, então, se você for até uma praça e prestigiar uma arte na praça e simples fato de estar lá aplaudindo, prestigiando, você está participando da política, está valorizando a arte, você valoriza uma feira de pequenos produtores agrícolas, o simples fato de ir lá, consumir, é uma maneira de prestigiar aquele grupo e é um modo também de fazer política. Do mesmo modo, aquele sujeito que participa do Fórum da Liberdade e quer aplaudir o discurso do empreendedorismo e do livre mercado, ele está lá aplaudindo o empreendedorismo. Bom, é um modo de fazer política, eu estou incentivando o empreendedorismo. Participo do Fórum Social Mundial, fui lá, ouvi os discursos, considerei importante prestar atenção em todas as políticas públicas que foram reveladas lá. Também é um modo de fazer política, participar de algum engajamento social, depositar o voto quando passa um abaixo-assinado, né? É uma maneira de estar uma petição, é uma maneira de participar, sem necessariamente estar filiado num partido, sem ser candidato necessariamente. Então tem muitos modos de participar. Até uma postagem na rede social, emitindo opinião sobre determinado assunto, mas com a intenção de conscientizar sobre determinado tema, participar de uma discussão, é uma maneira de estar fazendo política. Bom, então nosso papo tá terminando. Professor Matheus e Iago, muito obrigada pela conversa. É um tema muito importante. Com certeza renderiam muitos outros episódios, né, sobre isso. Esperamos ter ajudado, né, as pessoas que estão nos ouvindo. E muito obrigada por estarem aqui conosco. O prazer foi todo meu. Eu adoro falar sobre política no podcast, no bar, em qualquer lugar estarei falando sobre isso. Então, serei sempre parceiro para conversar sobre esse tema. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí quando precisar. Posso voltar. Pra falar de música. Também. Falar de cultura, de arte. E para quem nos ouviu até aqui, também muito obrigada. Aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. E aproveite também, nos siga no Spotify e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Desenrola aí.